Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as arboviroses, tema aí bastante importante no nosso país, tanto para as provas quanto aí para a nossa vida cotidiana. Então, nessa aula, a gente vai aí fazer um passeio em 4 das principais arboviroses que a gente tem, que é a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela. Dentre cada uma delas, a gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia, quadro clínico, como a gente faz o diagnóstico e trata, e quais são as maneiras que a gente pode prevenir a ocorrência dessas doenças. Aqui um pouquinho de curiosidade para vocês de por que arboviroses? De onde vem esse termo? Esse termo, então, ele deriva de uma expressão inglesa bem antiga, lá de 1942, que era relacionado às infecções por vírus que eram ali, tinham como vetores os artrópodes. E aí, então, baseado então na sigla, surgiu então o termo arbovirose, através do artrópode borne viruses. E aí, essas doenças, na época, elas eram designadas para as infecções virais que causavam encefalites. E aí, a OMS acabou, com o passar dos anos, ampliando essa definição, e aí ela acaba, então, sendo englobada para essas doenças que a gente citou, entre tantas outras, e a sua principal característica é que elas são doenças em que tem o ciclo de replicação em insetos. Depois dessa replicação nos insetos, ela é transmitida aos humanos e aos animais através de picada de artrópodes. Daí, então, o termo arboviroses e que a gente vai ver que todas elas têm essa característica. Começando, então, pela nossa mais importante aqui no nosso país, que é a dengue. A dengue, então, é a arbovirose mais prevalente nas Américas e no nosso país. Ela é causada, então, por um RNA vírus da família Flaviviridae e ela tem 4 sorotipos principais, que é o DENV 1, 2, 3 e 4. Existe ainda um DENV 5, que a gente tem algumas ocorrências aí na África, mas no nosso país ele não é um vírus, não é um sorotipo de importância. A dengue, então, ela é uma doença de transmissão vetorial. Ela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e, em alguns casos, também pelo Albopictus. É bastante raro outras vias de transmissão, entre elas a vertical e a transfusional. E aqui é muito importante a gente saber que a sua transmissão vai acontecer nos meses mais chuvosos. Então, no nosso país aqui, principalmente de maio a novembro. Dessa forma, uma das grandes maneiras da gente evitar a dengue é evitar água parada durante todo o ano. Porque apesar da sua maior incidência nesses meses mais chuvosos, quando a gente tem água parada, a gente tem a predisposição, a gente tem a maior chance da ocorrência da dengue. Uma vez que os ovos do mosquito, eles podem sobreviver no ambiente por até 1 ano. Então, a gente precisa tomar esses cuidados e sempre cuidados com pneus, piscina, com os pratos de plantas. A gente sempre tem que mantê-los limpos e secos. A dengue, no nosso país, a gente tem aí uma situação epidemiológica, aqui atualizada até na semana epidemiológica 48, nós tivemos que em 2023 a gente teve cerca de 1.600.000 casos de dengue, comparado com a 1.300.000 em 2022. Ou seja, a gente teve um aumento de quase 16% nos casos de dengue em 2023. E ela é uma doença, como a gente viu, altamente prevenível através da questão do controle de água parada. Então, a gente teve esse grande aumento e a gente precisa se conscientizar desses cuidados. Em relação aos óbitos, a gente tem que ela é uma doença potencialmente causadora de óbito, causando aí grande mortalidade, em que a gente teve em 2022 cerca de 1.000 óbitos, em 2023 1.053. As taxas, elas acabam sendo mais ou menos semelhantes, aqui de 0,072% em 2022 e 0,065% em 2023, mas essa taxa é em virtude aí do número de óbitos comparado com o número de casos. Aqui uma questão para a gente dar uma esquentadinha em relação às arboviroses. A gente tem aqui um paciente de 7 anos de idade que reside na capital e ele procura a UBS com relato de febre, cefaleia e dor abdominal. Isso tem 5 dias e não melhorou com os tratamentos.
Ao exame físico, você percebe que esse paciente tem a presença de um exantema, que ele é maculopapular, predomina em troncos e membros. Assinale a alternativa que descreve um dado epidemiológico importante para o esclarecimento desse diagnóstico. Então, é uma criança de 7 anos de idade que mora na capital, ou seja, não é zona rural, que tem febre, cefaleia, dor abdominal, e isso já tem 5 dias, e ela evolui ainda com um rash maculopapular. O que a gente tem de dado muito importante que a gente tem que pensar nessas situações, como a gente vai ver no decorrer da aula, esses são sinais que a gente tem que pensar na possibilidade de dengue. Então, vamos lá nas nossas alternativas. Na letra A, ele traz a história de contato com cavalos nos últimos 30 dias. A história do contato com o cavalo, a gente vai estar pensando nos carrapatos, na febre maculosa, e que não vai estar compatível com o quadro desse paciente, que é frisado aqui, inclusive, que reside na capital, não é zona rural e não cita viagem recente. Isso é um dado muito importante. Na letra B, o histórico vacinal, ele é importante porque nessa idade o paciente já deve ter recebido 3 doses contra o sarampo, varicela e rubéola. Aqui ele está querendo fazer aí uma confusão com os diagnósticos diferenciais em relação às doenças exantemáticas. Mas aqui a gente não tem sinais e características clínicas que vão estar levando a gente a pensar nessas 3 doenças. Na letra C, o mês em que o paciente adoece é importante, pois a maioria dos casos de dengue ocorre nos meses de agosto a novembro. Então, a gente tem essa alternativa aqui como um grande dado importante para a gente, diante de um paciente que mora na cidade, na zona urbana, e tem um quadro de cefaleia, febre, dor abdominal, com um rash cutâneo, aí com uma duração prolongada, que já está no 5º dia de doença. Na letra D, só para a gente ver o que ele traz, ele fala sobre o uso restante de penicilina ou derivados é importante, porque o exantema em pacientes com mononucleose pode acontecer após o uso desses medicamentos. A gente não tem aqui um quadro clínico que nos sugere, que nos leve a pensar na mononucleose infecciosa. Então, agora abordando um pouquinho mais sobre a dengue, a gente tem que o seu período de incubação ele é bastante variável, ele tem uma média de 6 dias, mas ele pode variar de 3 a 15 dias. A sua transmissibilidade ela pode começar até mesmo antes do aparecimento dos sintomas. Então, de 1 a 2 dias antes dos sintomas, se o mosquito pica, já existe a possibilidade de transmissibilidade. E a gente tem que ela pode persistir por até aqui 3 a 5 dias do início dos sintomas. Em relação à apresentação clínica da dengue, a gente tem que ela pode ter formas assintomáticas, oligossintomáticas ou bastante sintomáticas. A gente tem que a infecção clinicamente aparente, ela vai acontecer em até 25% dos casos. E as formas oligossintomáticas pode variar até formas graves, inclusive com a evolução aí de um quadro de uma sepse de etiologia viral, podendo aí se confundir com um quadro da sepsis de origem bacteriana. A dengue ela se divide em 3 fases clínicas principais. A gente tem a primeira fase, que é a fase febril, evoluindo para uma fase crítica e então para uma fase de recuperação. Às vezes o paciente não vai ter essas 3 fases clínicas bem evidentes, principalmente nas formas oligossintomáticas. Nas formas sintomáticas, a gente vai ter essa evolução bem característica, que é importante a gente abordar aqui um pouquinho de cada uma delas. A fase febril, então, é a fase que, pelo próprio nome, a gente sabe que a sua principal característica vai ser a presença da febre, que em geral vai ser acima de 38. Ela começa de maneira abrupta e ela pode durar de 2 a 7 dias. E o paciente pode ter outros sinais e sintomas associados nesse período à febre, que vai ser a cefaleia, a astenia, mialgia, um exantema, a artralgia e a dor retroorbitária. Aí o paciente, saindo da sua fase febril, ele vai então para a sua fase crítica. Em geral, ela vai aparecer quando o paciente está fazendo o declínio da febre, então ele está numa fase de defervescência. E aí isso em geral acontece do 3º ao 7º dia do início da doença. Os sinais de alarme da dengue, eles vão acontecer aqui, nessa fase. E eles aparecem justamente porque a gente tem um aumento da permeabilidade capilar. E é desse aumento da permeabilidade capilar que surgem esses sinais de alarme.
o marco do início da piora clínica e a possível evolução para o choque, ele vai acontecer nessa fase crítica. Daqui, ou o paciente vai evoluir para a fase de recuperação, ou ele pode evoluir ainda para uma fase mais de choque relacionado à dengue. A fase de recuperação, ela acontece de 24 a 48 horas da fase crítica, e ela acontece pela resolução daquele aumento da permeabilidade capilar, em que o organismo vai então reabsorvendo esse fluido extravasado, o paciente vai tendo melhora do estado geral, vai recuperando o seu apetite, vai se restabelecendo e normaliza então o seu estado hemodinâmico. E essas fases então a gente pode ver aqui nesse gráfico que ilustra bem. Então a gente tem a fase febril aqui, em geral, nos 3 primeiros dias, podendo chegar até ao 7º dia, mas aqui, quando a gente tem essa defervescência, ela acontecendo quando ela acontece aqui do 3º ao 4º dia, a gente tem o período crítico, onde pode aparecer ali os sinais de alarme. Após, então, esse 6º dia, a gente tem o início da fase de recuperação. Aqui nessa fase febril, então, a gente tem essa intensa viremia, coincidente com as temperaturas mais altas, a viremia vai baixando, a gente tem aqui esse controle térmico, só que aí nessa fase que a gente tem, então, esse aumento da permeabilidade capilar, podendo acontecer aqui os riscos maiores de sangramento e de até choque. Como que a gente faz, então, o diagnóstico da dengue? A gente pode fazer através da pesquisa da sorologia, através do IgM, e a gente tem a pesquisa do antígeno NS1. Esses dois são feitos através da metodologia ELISA, e esses são os 2 métodos que a gente mais utiliza na nossa prática diária. Só que existem outros testes que podem ser utilizados também, como o teste de neutralização por redução de placas, inibição de hemaglutinação, e em alguns casos pode ser feito até anátomo patológico com pesquisa dos antígenos virais através de imunistoquímica, e existe ainda também o PCR para dengue. Mas aqui na nossa prática, então, a gente tem o NS1, que é a pesquisa de antígeno viral, e a sorologia. Para fazer diagnóstico também, não é um teste diagnóstico, mas é um dado a mais que a gente tem, é a utilização da prova do laço. A prova do laço nada mais é do que mostrar essa questão da permeabilidade vascular que vai estar alterada no paciente com dengue. E como que a gente faz, então? A gente vai desenhar um quadrado no bracinho da criança, de 2,5 centímetros para cada lado. Aí é verificada, então, a pressão arterial dessa criança e a gente vê qual é a pressão arterial média. Em cima dessa pressão arterial médica, então, a gente vai insuflar o manguito até o seu valor e vai deixar ela 3 minutinhos insuflada nesse valor da pressão arterial média. Lembrando que em adultos esse tempo é maior, ele chega até em 5 minutos. E quando a gente considera que essa prova do laço é positiva? Quando ao final desses 3 minutos, dentro desse quadrado que eu desenhei, aparecerem aí pelo menos 10 petequias. Em adultos, a gente considera aí 20 petequias. Então, essa é a prova do laço positiva, que é um forte aí indício da possibilidade de dengue, ainda mais quando a gente tem sinais clínicos e a epidemiologia demonstrando a possibilidade daquele quadro clínico do paciente ser decorrente da dengue. Aqui, mais um gráfico mostrando em relação a essa questão diagnóstica, então. A gente tem, então, lembra ali nos 3 primeiros dias, a gente tem a intensa viremia da dengue. Então, quando a gente tem essa intensa viremia, a gente vai ter a presença do NS1. Por isso que o NS1, ele é um exame que ele deve ser feito do 1º ao 3º dia de doença, até o 5º dia. Justamente porque a gente vai ter depois esse período do 3º dia, a redução da viremia, reduzindo a viremia, consequentemente, diminui a chance da gente ter esse NS1 positivo. Em contrapartida, a gente vai ter a sorologia, então o IgM aqui, ó, aparecendo já na fase ali de recuperação, ou seja, depois do 6º dia de doença. Dessa forma, as sorologias, elas só devem ser solicitadas depois desse período. Então, o que a gente precisa lembrar? Os 2 principais exames que a gente tem, NS1 e sorologia. NS1 a gente solicita nos primeiros dias de doença, do 1º ao 3º, e a sorologia a gente vai solicitar depois do 6º dia do início dos sintomas. A dengue, ela tem então a sua classificação. A gente tem a sua divisão em grupos, que nos ajuda a direcionar o tratamento.
No grupo A gente vai ter aquelas crianças em que tem uma dengue sem sinais de alarme. Então, a criança está bem, apesar do quadro sugestivo de dengue. O grupo B, ele é bem semelhante ao grupo A. A única diferença é que aqui a gente tem uma dengue sem sinais de alarme, mas numa população com maior risco de comorbidades. Por exemplo, crianças menores de 2 anos de idade e gestantes. O grupo C já vai ser aquele grupo em que a gente vai ter a presença dos sinais de extravasamento evidentes, aquela fase crítica, com o aparecimento dos sinais de alarme. Quem são esses sinais de alarme? Então, uma dor abdominal intensa, que ela é referida ou evidenciada no exame físico, e ela é contínua. Um paciente que tem vômitos persistentes, aquele paciente com acúmulos de líquidos, ou seja, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, mostrando aquela característica do extravasamento, a hipotensão postural ou lipotímia, uma hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramentos de mucosa, letargia ou irritabilidade e o aumento progressivo do hematócrito. Mas, apesar desses sinais de alarme, aqui a gente tem pacientes que ainda não têm sinais de gravidade. A partir do momento que eu tenho sinais de gravidade, esse paciente se encaixa, então, no grupo D. Quem são esses pacientes? Então, são aqueles pacientes em que o extravasamento ele é muito mais importante. Então, o paciente ele extravasa tanto para o terceiro espaço que ele acaba evoluindo com um choque. E aí, esse choque ele vai ser evidenciado, então, taquicardia, as extremidades finas, o pulso fraco e filiforme, o enchimento capilar ele está lentificado, eu tenho uma pressão convergente, eu tenho uma hipotensão arterial importante, eu tenho uma taquipneia, eu posso ter uma oligúria, cianose, acumulação de líquidos com insuficiência respiratória. Além disso, sangramentos graves com comprometimento grave, com uma disfunção importante de órgãos. Então, grupo A e B sem sinais de alarme, grupo C sinais de alarme sem gravidade, grupo D, aqueles pacientes evoluindo com choque. O tratamento, então, ele vai depender da classificação clínica desse paciente. Conforme a sua classificação, a gente indica o tratamento utilizado para ele. Então, no grupo A, que são aqueles pacientes sem sinais de alarme, sem comorbidade, a gente vai fazer um tratamento ambulatorial por meio de uma hidratação vigorosa por via oral, fazendo aqui de 60 a 80 ml por quilo por dia de hidratação, que ela deve ser dividida 1/3 com soro de reidratação oral e 2/3 através de líquidos caseiros. Quem são esses líquidos caseiros? As águas, sucos naturais, chá, água de coco. E lembrar que refrigerante, ele não deve ser considerado como líquido caseiro, não é ideal para a utilização aí da hidratação da dengue no grupo A. O grupo B, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente tem que lembrar que o grupo B são aqueles pacientes que eu tenho alguma comorbidade, que eu tenho alguma situação que faz com que eles tenham maior risco. Então, nesses pacientes, eu preciso ficar um pouco mais atento e sempre ficar aqui orientando sinais de alarme e internar esse paciente se apresentar esses sinais de alarme ou se ele não tiver uma adequada aceitação por via oral, porque ele tem um maior risco de evoluir de forma negativa. O grupo B, o grupo C e o grupo D, então são aqueles grupos em que a gente tem no C sinais de alarme, sem gravidade, e o D, os sinais de gravidade. Nesses dois grupos é mandatória a internação do paciente com hidratação vigorosa endovenosa. Então, a gente vai ter uma fase de expansão e uma fase de manutenção. Nesses pacientes, é mandatória a confirmação laboratorial da doença, além de exames com determinada frequência, para a gente poder garantir que a gente está fazendo uma hidratação adequada, sempre vigiar riscos de sangramento. E esses pacientes só vão de alta quando a gente tiver estabilidade clínica, estabilidade hematimétrica e plaqueta de pelo menos 50 mil. Então, aqui, para a gente abordar um pouquinho em relação ao que a gente falou agora, a gente tem uma questão com uma menina de 6 anos de idade, que é levada à unidade básica de saúde com uma febre aferida de 39,5. Ela tem cefaleia, tem dor retroorbitária e dor nas pernas há 3 dias, com o aparecimento de um exantema palmo-plantar. O exame físico, ela tem 38,5 de temperatura, mas ela está hidratada, está eupneica
tem esse exantema palmoplantar, não pruriginoso e não tem outras alterações. Ou seja, é uma paciente que tem sinais e sintomas que nos levam a pensar na dengue. E aí, qual seria a conduta mais adequada para a gente? Realizar a prova do laço, então, que é um dos sinais para mostrar a característica de extravasamento aí da dengue. A gente vai solicitar a sorologia para sarampo? Não, a gente não tem uma clínica que fala a favor de sarampo. Contraindicar o uso de sintomáticos? Não, pelo contrário, a gente vai indicar o controle aí com sintomáticos, a gente vai tomar cuidado aí com o uso de anti-inflamatórios. A gente vai internar esse paciente e realizar hemogramas seriados? Não, é uma paciente que está hidratada, está em bom estado geral, não tem sinais de alarme. Então, entre as opções que a gente tem é realizar a prova do laço. Aqui, falando da dor retroorbitária, da dor nas pernas que ela fala, uma curiosidade. Lembrar que a dengue já foi conhecida aí, é conhecida pelos antigos da dor quebra-ossos, a doença quebra-ossos, justamente pela essa característica de dor importante que ela traz. Aqui, mais uma questão, agora uma criança de 2 anos de idade, previamente ígida, que vai para consulta com 7 dias de febre. A mãe fala que começou um exantema em todo o corpo, que ela tem dor abdominal e tem vômitos persistentes. Dentre os diagnósticos possíveis, foi pensado em dengue, que depois foi confirmada. A mãe pergunta se o paciente pode receber o tratamento em casa ou se ele tem que ser internado. Então, aqui a gente tem uma criança que tem ali, né, os sinais que sugerem a dengue, uma criança de 2 anos, com febre, exantema. Só que aqui ela tem dor abdominal e vômito persistente. Lembra? Dor abdominal contínua, vômito persistente, a gente vai estar entrando ali numa criança que tem sinais de alarme. Sinais de alarme a gente vai estar falando numa dengue do grupo C. Grupo C é igual internação e hidratação vigorosa. Então, vamos procurar aqui qual é a melhor alternativa para a gente. A letra A, classificação de risco de acordo com sinais e sintomas. O paciente tem classificação B e precisa ir para a UTI. Espera lá. B é tratamento, aí são crianças sem sinais de alarme. Que a gente vai fazer tratamento ambulatorial, não vai para a UTI. Então, de qualquer forma, a alternativa está inadequada. Na letra B, a gente tem uma criança que pode receber hidratação por via oral, se necessário, e liberação para acompanhá-la ambulatorial. Não, porque a gente tem os sinais de alarme, isso já nos coloca no grupo C. Na letra C, está indicada internação hospitalar por no mínimo 48 horas com hidratação venosa. Ok, grupo C, internar hidratação. Aí, na letra D, ele traz que esse paciente é classificado como risco A. Não, a gente já viu, né, que é grupo C. E o paciente deve ser submetido à prova do laço, devem ser prescritos sintomáticos e acompanhamento ambulatorial também não. Isso aqui a gente vai estar entrando ali nos pacientes sem sinais de alarme. Aqui, uma criança de 5 anos de idade que mora numa região com alta prevalência de dengue, vai para consulta com febre, náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia e mialgia. É feita a prova do laço, que ela é positiva. O exame físico revela um abdômen doloroso, tem um fígado palpável a 4 centímetros do rebordo. É feita, então, a hipótese de dengue. Considerando a hipótese diagnóstica e as informações apresentadas, qual é a conduta recomendada para o acompanhamento desse paciente? Então, aqui a gente tem criança de 5 anos que ela tem a dengue confirmada. Mas o que ela tem ali de importante nos dados? Além da febre e das náuseas, ela tem vômito, tem dor abdominal, o abdômen é doloroso, é o exame físico, e a gente tem um fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal, ou seja, além de 2 centímetros, conforme é preconizado lá quando a gente vai avaliar os sinais de alarme. Então, essa criança tem uma dengue com sinais de alarme, portanto, ela está no grupo C. Grupo C, leito de internação. Então, a gente aqui, sabendo classificar, a gente consegue responder essas questões. Essa questão aqui agora traz uma menina de 8 anos de idade, com febre de até 39 graus há 3 dias, que tem cefaleia frontal, ela está prostrada, ela tem dor nos joelhos e nos cotovelos, começou com exantema pruriginoso no tronco, ela tem vômitos e dor abdominal difusa. Não tem diarreia, não tem sintomas respiratórios. Nesse período, ela só chegou de usar dipirona para controle de dor. Ao ser examinada essa criança, ela está em regular estado geral, ela está descorada, mas ela está hidratada, está ativa, não tem sinais meníngeos.
os sinais vitais dela estão estáveis, os pulsos e tempos de enchimento capilar estão ok, o abdômen está plano, mas está doloroso, a palpação difusa. Ela não tem dor à descompressão súbita, ela tem um exantema difuso, que está mais intenso, principalmente no tronco. Não tem outras alterações, são coletados então exames, e aí nos exames ela tem aqui um HB de 11,2, com hematócrito de 48,3, leucócitos de 5.200. Tem 60% de neutrófilos, ela tem uma plaqueta de 130 mil, uma proteína C reativa de 77. Quando vai avaliar TGO e TGP, ela tem uma TGO de 92, uma TGP de 103, albumina de 2,2. O sódio e potássio estão normais, o ultrassom de abdômen mostrou líquido livre na cavidade, sem outros achados, um raio-x de tórax normal, ela não tem comorbidades conhecidas e a vacinação dela está ok. Essa questão, então, nos pede para a gente avaliar, em vista do diagnóstico mais provável, qual seria a conduta que a gente faria para essa criança. Então, a gente tem aqui nessa criança que pensar em dengue. Não só porque a gente estava conversando sobre dengue, mas porque essa criança aqui tem grandes sinais para a gente pensar nessa possibilidade. Ela tem febre que já tem 3 dias, tem cefaleia frontal, ela tem artralgia, ela tem exantema, ela tem dor abdominal, ela tem um hemograma com hemoconcentração, ela tem uma plaquetopenia e ela tem um ultrassom com líquido livre na cavidade. E tem uma albumina baixa de 2,2, além ali dos aumentos das transaminases. Então, tudo isso nos faz pensar na possibilidade de dengue. E aí, então, a melhor alternativa que a gente teria aqui, a gente vai ter a letra E, em que nos traz internação com notificação compulsória, dosagem de NS1 e prescrição de hidratação endovenosa. Por que isso? Porque a gente tem uma criança com sinais de dengue, que ao ser classificada, a gente buscar a classificação, ela tem sinais de alarme, ela vai para o grupo C. Vamos ver as outras alternativas, só para a gente ter certeza que está tudo ok? Na letra A, a gente fala em internação, notificação compulsória, coleta de sorologia e prescrição de vitamina A. Aqui a questão, a alternativa, está nos levando a pensar em sarampo. E a gente não tem uma questão que está nos dando sinais e sintomas típicos do sarampo. A letra B traz aqui, começa com epinefrina intramuscular. Ou seja, ela está nos levando a pensar na possibilidade de uma anafilaxia. Não, a gente não tem sinais e sintomas que sugerem, né? A gente tem ali uma história infecciosa bem descrita, bem evolutiva. Na letra C, ela fala da realização de eco com prescrição de gama-globulina, ou seja, ela está nos levando a pensar na doença de Kawasaki, e a gente também não tem uma história natural de doença típica de Kawasaki nessa questão. E na letra D, a aplicação de penicilina benzatina intramuscular pode dar alta e segmento ambulatorial. Ali ela está querendo fazer a gente pensar nas amidalites por estrepto, que também a questão não fala aí de um quadro típico de oginofagia, uma evolução natural da doença típica disso. Então, sem dúvida, a gente tem a letra E, um paciente com sinais e sintomas típicos de dengue, com sinais de alarme. E aí, como a gente previne, como a gente falou um pouquinho lá no começo, controle de vetores, controle de água parada. E aqui a gente tem algo muito interessante na dengue, que é em relação às vacinas. Então, a vacina é um dos meios aí que a gente tem, que está vindo aí a nosso favor para a prevenção da dengue, ainda mais no nosso país tão endêmico em relação à dengue. A gente tem a vacina Qdenga, ou TAC 003 da Takeda, que ela é uma vacina tetravalente, ou seja, vai pegar o DEM 1, 2, 3 e 4, são atenuados, e ela pode ser aplicada de crianças de 4 anos até adultos de 60 anos de idade, mas como toda vacina de vírus vivo, ela é contraindicada em crianças imunodeprimidas, e o seu esquema é o uso de 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. Essa vacina, ela teve aí bons estudos que duraram aí 4 anos e meio e eles foram concluídos no segundo semestre de 2022. E o que eles mostraram? Uma eficácia semelhante em todas as faixas etárias e que essa eficácia variou de quase 73% a 83%. E essa eficácia ela foi bem interessante
na questão de pacientes soronegativos ou soropositivos, ou seja, pacientes que já tiveram e que não tiveram dengue. Nos soronegativos, ela teve uma eficácia de quase 75% e nos soropositivos de 82%. Então, foi uma vacina que ela teve aí um amplo estudo e aí com uma eficácia boa para todas as idades e para pacientes independentes de já terem tido dengue ou não. E aí, uma grande novidade é que essa vacina, então, foi desenvolvida por um laboratório japonês e ele é a segunda vacina a ser provada pela Anvisa e é o primeiro a ser incorporado ao PNI. Então, as primeiras doses estão chegando aí oficialmente em fevereiro para poder iniciar a vacinação em grupos especiais para a prevenção da dengue no nosso país. Existe uma outra vacina também, que é a Dengvaxia, que é da Sanofi. Ela também é tetravalente, também de vírus atenuados, só que ela é recomendada só a partir de 6 anos de idade e ela tem aqui uma grande limitação, que é o seu uso só para quem já é soro positivo, ou seja, você tem que fazer a sorologia para comprovar o contato com a dengue para poder ser vacinado com essa vacina. E aí ela tem um esquema de 3 doses, com intervalo de 6 meses entre elas, ou seja, se eu faço hoje, eu tomo uma daqui 6 meses e a próxima em 12 meses. E a mesma situação, vírus vivo atenuado não deve ser aplicado em crianças imunodeprimidas. Então, ela tem essa grande questão dos soropositivos. Então, quem nunca teve contato, se toma essa vacina, tem uma maior chance de hospitalização, que foi a de 5 a cada 1.000 pessoas, e uma maior chance de desenvolver dengue com sinais clínicos de alarme, aí que de 2 a cada 1.000 pessoas. Ela foi a primeira a ser liberada para a Anvisa, ela está aí liberada desde 2006, mas ela não está no PNI, diferente aí da grande novidade que a gente tem aí nesse ano de 2024. Existem ainda vacinas em testes. Uma das nossas grandes esperanças aí é a nossa vacina brasileira, vinda aí do Butantan, que também vai ser uma vacina tetravalente, em dose única. Ela já está em fase 3 e os primeiros estudos já estão mostrando aí uma eficácia geral de praticamente 80%. Esse estudo ele vai ser finalizado agora em 2024, porque eles fizeram aí o compromisso de seguir esses indivíduos vacinados durante 5 anos. Então aí a gente terá aí também, se Deus quiser, aí boas novidades ao longo aí de 2024. E aí, então, o que é um caso suspeito de dengue para a gente? No Ministério da Saúde, a gente tem que toda pessoa com febre com uma duração de até 7 dias e que tenha pelo menos 2 desses sintomas. Cefaleia, dor retroorbitária, exantema, prostração, mialgia e artralgia, e que essa criança venha de uma área com transmissão de dengue, com um quadro febril agudo e que não indique outras doenças. Então, esse vai ser sempre um caso que a gente vai acender um alertinha para dengue, ainda mais no nosso país. É uma doença de notificação obrigatória. Nos casos de dengue grave, ela é imediata. Aqui uma questão para a gente aí dar uma introduzida, para a gente dar uma finalizada, então, em tudo que a gente falou até agora. A gente tem uma criança de 7 anos que mora na zona urbana, 6 dias de febre de 38,5 a 39, com cefaleia e prostração. Ela evolui com dor abdominal, náuseas e vômitos, regular estado geral, desidratação leve. Ela tem um exantema. O restante do exame físico não chama atenção, exceto aqui o abdômen difusamente doloroso à palpação e um fígado palpável a 3 centímetros do rebordo. Foram feitos exames nessa criança, ela tem uma hemoglobina de 14, um hematócrito de 46, ela tem 3.200 leucócitos, sendo um predomínio de linfócitos de 70%, com uma plaqueta de 89.000. Ela tem uma albumina ali de 3,2, as transaminases acabaram não aparecendo, um coagulograma com NR normal de 0,09, um TTPA aqui com a razão de 1, também dentro da normalidade, e ele te pergunta, então, qual é o diagnóstico mais provável. Então, a gente tem uma criança de 7 anos, zona urbana, febre 6 dias, cefaleia, dor abdominal, náuseas e vômitos, exantema, tem um fígado palpável a 3 centímetros do rebordo,
ela está hemoconcentrada, ela tem uma plaquetopenia, ela tem uma albumina um pouquinho mais baixa. Então, tudo isso nos faz pensar na hipótese de um caso suspeito de dengue. E dentre a dengue, a gente vai pensar, então, dengue com sinais de alarme, a gente está diante de uma dengue do grupo C. Vamos, então, partir para mais uma arbovirose. Agora a gente vai falar um pouquinho da zika. Para a gente começar, a zika, então, trazendo uma questão na investigação da infecção congênita de um recém-nascido, quais são os sinais e sintomas que podem se sugerir uma síndrome congênita associada ao vírus Zika? Então, associado ao vírus Zika, para a gente dar uma introduzida no grande assunto que o vírus Zika, né, trouxe para a gente, o nosso grande receio em relação à sua síndrome congênita, a gente vai ter aí um recém-nascido com microcefalia, com alterações oculares, com alterações auditivas, artrogripose, alterações de imagem com ventriculomegalia, calcificações e uma atrofia cortical. Então, sempre que a gente estiver pensando na síndrome congênita do Zika, essas são as características aí que a gente tem que lembrar. A Zika, então, tem como principal vetor também o Aedes aegypti. Ela é ela é causada por um RNA vírus do gênero também flavivírus. Ela tem uma incubação parecida também aqui de 3 a 14 dias com a dengue, depois da picada do mosquito, e 50% das crianças vão evoluir com sintomas uma semana depois da picada. A maior parte das infecções, elas vão ser assintomáticas. E quando elas são sintomáticas, a gente vai ter febre, um exantema maculopapular, uma artralgia e uma hiperemia conjuntival. A gente pode ter também, com menos intensidade, mialgia, cefaleia, edema de extremidades, vômito, dor retroorbitária, linfadenopatia, mas que são aí características menos comuns de serem encontradas. Então, aqui, uma característica bem importante de gravar, a hiperemia conjuntival. E aí, a zika congênita, a gente tem ela podendo levar a abortamentos, mas aí ela causa muito mais a morbidade desses recém-nascidos, cuja principal característica é a microcefalia, e isso pode estar associado a calcificações subcorticais, ventriculomegalias, padrões anormais dos giros, a genesia de corpo caloso e a hipoplasia cerebelar. Ela pode ter ainda alterações oculares, como a microftalmia, catarata, atrofia de retina, a hipoplasia do nervo óptico, e em raros casos de transmissão perinatal, a mãe pode acontecer com uma viremia materna no parto, mas ela dá um quadro semelhante à zika congênita, mas com um quadro clínico bem mais brando. Então, as alterações elas são bem menos evidentes. E como a gente faz para diagnosticar a zika? A zika ela vai ser diagnosticada através de um PCR no sangue ou na urina, que deve ser feito com até 14 dias do início dos sintomas. Passado esse período, a gente pode utilizar aí métodos sorológicos para poder fazer o diagnóstico, ou se eu estiver suspeitando, mas o meu PCR veio negativo, aí eu posso fazer a sorologia também para tentar me auxiliar no diagnóstico complementar do quadro de zika. Em relação ao tratamento, a gente não tem um tratamento específico, não existe um antirretroviral disponível, e o tratamento, ele também vai ser de suporte. E aí, aqui é importante também a gente saber que o AS, o ácido acetil salicílico, e os anti-inflamatórios não esteroidais, eles devem ser evitados o uso na zika, porque a gente viu que os sinais e sintomas dela se confundem muito com os sinais e sintomas da dengue. Então, até que a gente tenha certeza que não esteja diante de um quadro de dengue, a gente não deve usar essas medicações, porque a gente pode ter aí desfechos ruins se estiver diante de um quadro de dengue, levando a maior risco de complicações. E para zika, a gente infelizmente aí não tem nenhuma vacina disponível. E como ela tá aí no nosso país? A gente, assim, tá tendo uma estabilidade dos casos, em que a gente teve praticamente o mesmo número, um aumento de 1% de 2022 para 2023. E a gente teve aí nesse período até a semana epidemiológica 32, a gente teve apenas um quadro de óbito. Para a gente dar uma introduzida aí na nossa próxima arbovirose, a gente tem aqui uma adolescente do sexo feminino que tem 13 anos de idade e procurou o pronto-socorro por uma febre de 39 graus já há 5 dias. Ele tem cefaleia,
tem fadiga e tem dor abdominal. Tem 3 dias que ele notou manchas no corpo e desde ontem ele também está com fortes dores no corpo e em várias articulações, tanto dos braços quanto das pernas. Elas são bilaterais e elas são simétricas. Ele chegou de ter uma epistaxe que parou só com compressão e no exame físico ele tem faces bem de dor, mas está hidratado, eupineica, nectérica. Tem um exantema maculopapular presente em face e tronco, mas tem aqui um dado bem importante que é o edema em mãos e pés, associado a um eritema em palmas e plantas. Foi feito um hemograma em que esse paciente tem uma leucopenia de 980 e também tem uma anemia com uma HB de 10. Dentre as principais hipóteses diagnósticas, qual é a mais provável para esse adolescente? Aqui é muito importante a gente ver que a gente tem uma adolescente, febre de 39, tem esses sintomas inespecíficos associados a essa febre, a cefaleia, fadiga, dor abdominal, tem um exantema, tem uma dor articular bem importante, definida como dor articular mesmo, fazendo faces de dor, e tem edema associado de mãos e pés. Tem uma leucopenia associada. Isso vai nos levar a sempre pensar na possibilidade de chikungunya. A gente aqui nessa questão não tem sinais epidemiológicos que vão nos fazer levar a pensar na sífilis, e ela nos daria aí outros sinais e sintomas associados. A síndrome de Kawasaki, a gente teria aí mais outras coisas, como a adenopatia associada ao quadro. E a dengue, a gente não pensaria, é um grande diagnóstico diferencial para a gente, mas aqui o grande marco que a gente tem é esse edema de mãos e pés que a gente não vai ver no quadro da dengue. Então, para a gente falar aqui um pouquinho da chikungunya, a chikungunya também vai ter o mesmo vetor, o Aedes aegypti. Ela é causada por um RNA vírus do gene alfavírus, que é dessa família Togoviridae, com uma incubação um pouco menor, aqui de 3 a 7 dias após a picada do mosquito. A maior parte das infecções da chikungunya, diferente do que a gente viu ali, assim, falando mais predominante, né, na dengue, 25% dos casos assintomáticos, na zika, uma média de 50%, aqui a gente já vai ter como característica pacientes, na maior parte, fazendo quadros sintomáticos, que duram aí de 1 semana a 10 dias. E esse quadro, em geral, vai ser de uma febre alta associada a uma poliartralgia. Essa é a característica fundamental da chikungunya. A gente pode ter outros sinais e sintomas associados, como cefaleia, mialgia, artrite, conjuntivite, náuseas e vômitos, além de um exantema maculopapular, que geralmente vai aparecer após a febre, e ele pode ser pruriginoso, que a gente não vê pruriginoso ali nos quadros de dengue em geral. Os sintomas articulares, eles podem ser muito graves e, inclusive, incapacitantes. E a grande característica é esse acompanhamento simétrico e bilateral. Ele compromete muito articulações de mãos e pés, e depois as articulações mais proximais. Pode ter algumas complicações nesses pacientes com chikungunya também, além desse quadro articular muito importante, que vão ser a meningoencefalite, mielite, síndrome de Guillain-Barré, paralisia de nervo craniano, uveites e retinites, miocardite, hepatite, nefrites, além de lesões bolhosas de pele e complicações hemorrágicas. Em geral, essas complicações elas não são comuns, elas vão acontecer mais em recém-nascidos e pessoas com comorbidades, além de idosos acima de 65 anos. Outras complicações que a gente pode ter, que aí essas são as mais comuns e que a gente mais tem visto, é a poliartralgia, poliartrite, além da tenossinovite. E isso pode durar por vários meses. As pessoas com mais risco vão ser aquelas acima de 50 anos, que têm uma artrite já na fase aguda da chikungunya, com uma afecção inicial mais grave. E como a gente faz o diagnóstico da chikungunya? A gente vai fazer através do PCR no sangue, até a primeira semana após o início dos sintomas, e a gente também pode usar aqui a sorologia. Lembrando que os anticorpos, eles podem durar até 3 meses e ele pode indicar uma infecção passada. Aqui uma questão para a gente aí dar uma pincelada no que a gente falou até agora. A gente tem uma criança de 7 anos com uma artralgia em cotovelo que já está presente há mais de 45 dias. Ele refere que no começo do quadro ele teve febre por 10 dias.
Diante da hipótese diagnóstica de arbovirose, qual o exame que seria mais pedido nesse caso? Então, foi uma criança que tem um quadro aí que me sugeriu uma arbovirose com essa febre que durou por 10 dias, mas a principal característica dela está sendo que depois desse quadro, aí um mês depois, 1 mês e meio depois, está tendo uma artralgia persistente. Então, o que a gente vai pensar? Na possibilidade de chikungunya. E aí, a sorologia vai ser o que vai nos ajudar a fechar esse diagnóstico. Em relação ao tratamento, a gente também não tem tratamento antiviral disponível e o tratamento vai ser de suporte. E aqui é aquela mesma situação da dengue. Como no começo a gente pode ter sinais e sintomas muito parecidos com a dengue, a gente deve evitar ácido acetil salicílico e os anti-inflamatórios não esteroidais até a gente jurar de pé junto que isso não é uma dengue, que é uma chikungunya. E aí, a gente pode fazer um tratamento de suporte, principalmente pelo quadro de artralgia. As artralgias, então, como a gente viu na chikungunya, infelizmente elas podem cronificar, que é uma das suas maiores complicações. Nesses casos, a gente vai precisar realmente utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais, muitas vezes usar corticoide e precisar de até fisioterapia. Nas artrites crônicas, pode ser necessário, inclusive, ampliar o uso para metotrexate e hidroxicloroquina. Em geral, esses pacientes acabam acompanhando aí com a reumatologia no pós-quadro de chikungunya. E em relação, então, à prevenção, as vacinas aí em chikungunya estão em estudos, talvez aí nos próximos anos a gente consiga minimizar os quadros de chikungunya, principalmente a sua morbidade pós-infecciosa. E aí, como está o nosso país em relação à chikungunya? A gente teve aí uma redução de 43% nos casos de 2022 para 2023, com um melhor controle aí da doença. Isso é muito bom, minimizando a questão da morbidade relacionada a ela. E em relação aos óbitos, a gente também teve um aumento de 7,5% nos óbitos de 2022 em relação de 2023 em relação a 2022. Uma questão, então, abordando diagnósticos diferenciais das arboviroses, o que a gente pode afirmar? Vamos começar aqui de baixo para cima. O exantema ele é mais comum na dengue. Letra C, mialgia é mais intensa na zika. Letra B, conjuntivite seca é mais comum na chikungunya. A artralgia é mais intensa e mais duradoura na chikungunya. Então, a gente tem justamente essa grande característica aqui, em que a gente tem a conjuntivite sendo mais comum nos quadros de zika e não na chikungunya, a mialgia sendo mais intensa na dengue do que na zika, e o exantema estando presente aí nessas 3 arboviroses. Essa questão traz um menino de 4 anos de idade com petecas em tronco, face e membros. Tá sonolento, fala desconexa, mucosas pálidas, taquicárdico, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, redução de diurese. A mãe fala que os sintomas começaram já tem 5 dias, tem febre de 38 graus, com cefaleia importante, mialgia e manchas avermelhadas que começaram no tronco e se disseminaram. Chegou até palma das mãos e planta dos pés. Os exames na emergência mostram um hematócrito de 45%, 4 mil linfócitos e plaqueta de 53 mil. Então, diante desses sinais descritos, a gente está diante de uma infecção por qual dessas doenças? Então, aqui eu dei uma misturada no que a gente falou até agora. A alternativa A fala em herpes simples com encefalite. Não fala muito a favor, né, de um quadro de uma encefalite, a gente não tem as crises convulsivas, a gente tem outros sinais e sintomas falando a favor de outras síndromes clínicas. Chikungunya com choque, zika com choque ou dengue com choque? Todos esses sinais e sintomas estão nos levando a pensar que realmente a gente está diante aí de uma dengue classe D, estão evoluindo aí com esses sinais aí de choque, de gravidade importante. Então, o que leva a pensar em dengue, a gente tem uma criança com um quadro de petequias, que ela tem febre persistente, que tem cefaleia, que tem mialgia, que tem exantema, que tem uma hemoconcentração e que tem uma plaquetopenia. Essa plaquetopenia é algo até importante a gente aqui dar uma frisada, que em geral na chikungunya, os estudos em criança mostram que elas não cursam com plaquetopenia.
Então, esse é um grande dado no hemograma que nos leva aí a pensar que um quadro clínico de uma arbovirose vai estar nos falando muito mais a favor da dengue. E aí, por fim, falando um pouquinho da última arbovirose que a gente selecionou aqui, a gente vai falar da febre amarela. A febre amarela também é causada por um RNA vírus, também do gênero Flavivírus, família Flaviviridae, assim como a dengue, e o principal vetor também é o mesmo, que vai ser o Aedes aegypti. Uma grande característica da febre amarela é que ela tem um ciclo silvestre e ela tem um ciclo urbano. O seu ciclo silvestre, então, ele vai ser aquele que vai estar relacionado com os macacos. Então, os macacos ali nas regiões de florestas são aqueles que vão estar ali transmitindo para os mosquitos o vírus da febre amarela e que aí o humano, ao ele adentrar nessa zona de desmatamento, nas zonas de floresta, invadir o ambiente desses macacos, ele pode acabar sendo contaminado com o vírus da febre amarela. E aí esse homem, saindo desse ambiente em que ele invadiu e voltando para sua zona urbana, ele pode ser picado, então, pelo Aedes aegypti, que vai acabar inoculando o vírus da febre amarela e vai transmitir para outras pessoas o vírus da febre amarela. Então, essa aqui é a grande característica da febre amarela, da gente ter esse ciclo silvestre e o seu ciclo urbano pelo homem adentrando aí no ambiente dos macacos. A característica da febre amarela em incubação, a gente tem aí uma incubação de 2 a 15 dias após a picada do mosquito, tendo uma média de 6 dias. A transmissibilidade, ela começa antes do início dos sintomas, de 1 a 2 dias, levando até 3 a 5 dias após o início dos sintomas, e ela, de todas essas arboviroses, ela tem a grande característica de uma alta letalidade, chegando aí de até 50% dos casos. Ela, assim como a dengue, também é uma febre hemorrágica. Então, ela entra aí nos grupos de diagnósticos diferenciais de arboviroses e de síndromes febris hemorrágicas. O quadro clínico dela, assim como o da dengue, são 3 fases clínicas. Ela tem a fase de infecção, a de remissão e do período toxêmico. Como são essas fases? A fase da infecção vai ser aquela de início súbito, com muitos sintomas inespecíficos. Febre, calafrio, cefaleia, lombalgia, mialgia generalizada, pode ter prostração, náuseas e vômitos. Em geral, ela vai durar ali 3 dias. Na fase de remissão, a gente tem o declínio da temperatura. Os sinais, a intensidade dos sintomas, elas diminuem, parece que o paciente está melhorando. Essa fase de remissão, ela pode durar até 2 dias, ou ela pode durar muito pouco, algumas horas. E aí esse paciente entra, então, no seu período toxêmico, que pode durar aqui de 7 a 10 dias. Esse período é quando reaparece a febre, pode acontecer uma diarreia, vômitos em borra de café, pode acontecer uma característica bem típica da febre amarela, desse quadro toxêmico, da insuficiência hepatorenal, em que o paciente tem icterícia, uma oligoalnúria e uma albuminúria. As manifestações hemorrágicas são importantes nessa fase. O paciente tem prostração intensa, com sonolência e torpor e pode evoluir aqui para coma e morte. Uma característica muito importante da febre amarela, que em geral ela vai aparecer nesse período toxêmico, vai ser o sinal de Fagê. Ou seja, é um paciente que em vigência de uma febre alta, ele não faz ataque cardíaco esperada, e sim uma bradicardia. Então é um sinal aí de alerta para os quadros de febre amarela. Em relação ao seu diagnóstico, a gente pode utilizar exames inespecíficos, como bilirrubinas, transaminases, ureia, creatinina, e de diagnóstico específico, a gente tem o PCR sérico, de 1 a 5 dias do início dos sintomas, e a gente também pode usar os métodos sorológicos, que os anticorpos eles podem durar aí também até 3 meses e pode ocasionalmente acabar indicando também uma doença passada. Apesar da sua gravidade, a gente não tem um tratamento antiviral disponível. O tratamento também vai ser suporte e repouso. Mas a febre amarela, a gente tem a vacina já há bastante tempo no nosso PNI, que ela é altamente imunogênica. Então, ela oferece uma imunidade aqui de 95% até 99% dos vacinados.
A gente tem que lembrar que menores de 5 anos a gente faz 2 doses, uma dose para maiores de 5 anos, e que a gente não tem mais a necessidade das doses de reforço que eram feitas a cada 10 anos. Agora, feito o seu esquema inicial básico, você está adequadamente imunizado para a vacina da febre amarela. E para o Ministério da Saúde, quem é um caso suspeito, então, de febre amarela? É aquele indivíduo que eu não sei se foi vacinado ou que ele realmente não foi vacinado e apresenta um quadro febril agudo, geralmente de até 7 dias, que começou subitamente, começou com icterícia, manifestações hemorrágicas associadas e que nos últimos 15 dias ele foi para uma área de risco ou uma área com recomendação de vacinação ou uma área em que recentemente houve ocorrência de epizoíta nos humanos não primatas ou em áreas que foram recém-afetadas ou nas suas proximidades. Então, a epidemiologia é muito importante para a gente pensar aí num quadro de febre amarela, que vai ser um quadro de febre que pode ter icterícia ou manifestações hemorrágicas associadas com essa situação epidemiológica nos últimos 15 dias. Lembrar que a sua notificação é obrigatória, compulsória e imediata. Então, em relação à febre amarela e essa sua grande gravidade, como está a situação epidemiológica dela no nosso país? A gente tem aqui nas semanas de julho a junho, entre 2022 e 2023, foram notificados 686 eventos envolvendo febre amarela em primatas não humanos que foram mortos ou tinham suspeita. Mas de todos esses 686, apenas 2 deles tiveram a confirmação do diagnóstico de febre amarela. Nesse mesmo período, já em humanos, a gente teve 158 casos suspeitos, mas nenhum deles foi confirmado. Mas depois desse período, a gente teve aqui em São Paulo a confirmação de 2 mortes por febre amarela em 2023. Foram 4 pessoas infectadas, resultando nessas 2 mortes, e esses foram os primeiros casos desde 2020, quando a gente teve um registro de um caso confirmado de febre amarela. Nesse mesmo período de 2023, a gente teve 7 casos de doenças em primatas no Rio Grande do Sul, mostrando então que a febre amarela, infelizmente, são poucos casos, mas ela ainda está circulando e que ela pode fazer aí quadros de intensa gravidade, levando aí uma letalidade de até 50%. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho aí desse passeio pelas arboviroses e que aí isso ajude vocês nas provas que vocês têm para poder fazer daqui para frente. Obrigada!